Paixões. Questão 907. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Não. A paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas, o abuso que delas se faz e que causa o mal. Então, tem vários tipos de paixão, e paixões por mais variados motivos, mais variadas situações, que muitas das vezes são negativas. E tem aquelas que são positivas quando você, por uma paixão, vai para uma grande realização para o bem coletivo, ou até mesmo pessoal, mas que tragam benefício para todos. Questão 908. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado, e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outra. Então a pessoa se apaixona por alguém, não tem a paixão correspondida e começa a tomar uma série de atitudes achando que tem que submeter aquela pessoa. E aí vai dar prejuízo para si próprio e para o outro. Agora, você tem a paixão por realizar um grande empreendimento, luta por ele, e esse empreendimento vai gerar emprego, vai gerar bem-estar, então, o lado bom. Tem que saber usar, tem que saber medir os seus esforços, as suas possibilidades, para que você construa aquilo que você pretende da melhor forma possível. Na verdade, a paixão, a partir do momento que você tem impulsos exagerados e que você vai causar malefício ao seu semelhante, que você está invadindo os direitos do seu semelhante, ou que você pode até prejudicá-lo para conseguir o que quer, aí se torna algo bem negativo. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas, se em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. Conforme dissemos antes, depende de como você dirige a paixão e qual o objetivo e qual a finalidade, para qual rumo você está dirigindo a sua paixão, você vai estar conduzindo ao seu benefício ou para te prejudicar. Então, nós temos que estar sempre vigilantes para desenvolvermos sempre as boas paixões, os bons sentimentos e os bons impulsos que nos vão conduzir ao Pai. Ou melhor, ao nosso crescimento espiritual. O princípio das paixões não é assim um mal, pois se assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão, propriamente dita, é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa que este excesso se torna um mal, quando tem como consequência um mal qualquer. Conforme já dissemos antes, se você direciona a sua paixão para um objetivo que ele é apenas unilateral, é apenas o seu objetivo, pode prejudicar outra pessoa e, logicamente, vai te prejudicar também. Agora, se você tem uma paixão para uma realização que é para o bem de todos, siga em frente que vai estar te ajudando. Dose a intensidade da sua paixão. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Por isso, temos que saber como estamos dirigindo a nossa paixão, como estamos dirigindo nossos sentimentos, como estamos nos conduzindo frente a todas as adversidades, como estamos nos conduzindo frente às nossas necessidades espirituais. Questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes.
O que lhe falta é a vontade. Ah, com poucos dentre vós fazem esforços. E aí, para a gente vencer as nossas más inclinações, temos que fazer pequenos esforços, como ele diz. Mas será que esse pequeno esforço vale para todo mundo? Conforme vimos em questões precedentes, aquilo que para um é muito fácil, porque já trabalhou anteriormente. Então, para quem não trabalhou anteriormente, vai ser mais difícil. Por isso, temos que ficar bem atentos em como nos conduzimos às realizações dos nossos objetivos, dos nossos ideais. E nos educar, e nos empenhar, e nos esforçar para conseguirmos os nossos empreendimentos, para conseguirmos as nossas realizações. Embora não seja impossível. Portanto, ela dizendo que se a gente se esforçar, a gente consegue. Questão 910. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Se eu pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. E a questão 459, é importante nós entender que ele pede para a gente olhar. É importante a gente observar que a gente tem que pedir a Deus, pedir aos nossos protetores, mas com sinceridade. Cuidado com o sentimento oculto. Você fala assim, eu quero conseguir isso. Mas você fala assim, eu não mereço. Então nós temos que saber que na hora de a gente fazer um pedido a Deus, a gente tem que começar a treinar nossa mente para imaginar ganhando, recebendo aquele benefício. Aí nós vamos estar conquistando todos os bens possíveis para nos aperfeiçoar, para nos melhorar. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Muitas das vezes eles impulsionam a nossa vida, impulsionam o nosso caminho para certas realizações. Mas eles têm que usar a nossa tendência. Portanto, eles vão estar nos impulsionando, mas as tendências que nós carregamos no íntimo vão prevalecer junto com aquilo que os espíritos nos intuem. Então, quando ele coloca aqui para a gente pedir com sinceridade ao bom gênio, ele vai ter que trazer o impulso mental dele para somar com o nosso, mas também tem que vencer os impulsos daqueles espíritos ligados a nós por sentimentos menos nobres, exatamente nos induzindo aquilo que nós queremos corrigir. Então, para corrigir certas tendências, nós temos que corrigir a nós e um grupo de espíritos. Não é uma coisa tão simples. Questão 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam, que não seja como querem. Quando o homem crer que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Essa é a questão do pensamento oculto. Você fala que quer, mas intimamente você tem um outro sentimento, um outro pensamento. Porque, como ele mostrou ali, você tem que querer com os lábios, com o coração e com a mente. Compreende a sua natureza espiritual aquele que procura reprimir. Vencê-las é, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. Aí nós temos que compreender que nós estamos dentro de uma situação onde que nossa condição espiritual exige que tomemos certas posturas, certas posições firmes, impondo esse conceito de autoeducação, de autoentendimento, de autoconhecimento, para nos tornarmos melhores, para nos tornarmos aqueles que irradiam amor, irradiam paz e, principalmente, a vontade de realizar o bem. Todos nós temos que desenvolver esse sentimento, nos educar para que a nossa natureza espiritual vença as nossas tendências materiais. E principalmente a influência de nossos companheiros espirituais equivocados do passado. Questão 912. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Temos que saber definir nossas prioridades, temos que saber caminhar segundo as nossas prioridades.
com determinação. E dentro da prioridade que nós temos para fazer, nós temos aquelas que é para não fazer. E esse é o trabalho principal que temos que empreender em nosso coração, em nosso íntimo. É interessante observar que os espíritos mais abnegados também eram os mais evoluídos. Jesus, a gente não tem nem o que comentar de tantas virtudes, né, que ele tem. É até difícil de comentar sobre Jesus, porque é muita coisa para falar. Aí nós temos Gandhi, que abandonou assim uma carreira até renomada dentro da área do direito. Nós temos Madre Teresa de Calcutá, que abandonou muito do seu conforto para poder servir entre as pessoas mais carentes. E nós temos a nossa irmã Dulce, aqui do Brasil, que mesmo com seus problemas respiratórios, esquecia de si mesma para ajudar o seu semelhante o tempo todo, sendo até abandonado um certo tempo pela Igreja Católica, sozinha, cuidando de tudo sozinha. Então, espíritos assim que realmente tiveram que viver uma vida de extrema abnegação em prol do semelhante, em prol de um objetivo maior, pensando no outro de uma maneira constante, pensando no seu semelhante de uma maneira constante e se esforçando sempre para ser o melhor. E feliz do mundo que conta com pessoas que têm esses arroubos da vontade para fazer o bem, para negar-se a si mesmo, para fazer pelo bem do outro, para fazer pelo bem do próximo. E não são poucos, são muitos que fazem isso.